Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Se protegendo direitinho. E na aula de hoje nós temos desafio, certo? Desafio para todos vocês. Então, vou explicar aqui um pouquinho, rapidinho, o desafio. Então, primeiro, né, eu vou ter dois sorteios, né? Vamos ter aí dois sorteios. O primeiro sorteio é para a aula que tiver o maior número de visualização. Ou do sexto, ou do sétimo, ou do oitavo, ou do nono. A aula que tiver o maior número de visualização, eu vou sortear, certo, aqueles alunos. E o segundo sorteio será para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades. Certo? Então, o primeiro sorteio, a aula que tiver o maior número de visualização. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou sortear os alunos que fizeram a atividade, certo? Eu pego lá a listinha, na tabela que eu tenho, e vou fazer o sorteio. E o segundo sorteio é para a turma que tiver o maior número de respostas das atividades, certo? Então, eu espero que vocês participem e está aí, lançado o novo desafio da aula de Geografia. Quero ver, viu? Vamos com tudo. Pronto, o desafio foi lançado e agora vamos para mais uma aula de geografia e dando continuidade aí no livro de vocês, podem ir abrir na página, no livro na página 201, certo? O nosso novo tema é agricultura e pecuária. Então, agricultura e pecuária são práticas de diversas formas, elas são praticadas de diversas formas e com diferentes objetivos. Né? A agricultura, a prática agrícola, né? E a pecuária, agricultura é cultivo, certo? De produtos, e pecuária é criação de animais, certo? Então, nosso país, né, ele é muito desenvolvido nessa área de agricultura e pecuária, tem várias técnicas, né? Tem todo um crescimento aí em dados, estatística na agricultura. Então, há países que têm a capacidade de investimentos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico que apresentam atividades agrícolas e pecuárias modernas, né, com alto índice de produtividade. Então, quanto mais o país, né, tem condições de investir, né, em tecnologias, geralmente eles vão conseguir ter uma boa produtividade. Né? Eles vão empregar várias técnicas modernas, utilizando no campo, e automaticamente vai ter um alto, né, índice de produtividade e gerando maior lucro. Né? E tem países que também, né, empregam técnicas antigas, né, que ainda empregam muito a mão de obra, né, que ainda tem todo um espaço agrícola ainda tradicional, certo? Mas tem países que têm toda uma modernização. Esses países que empregam cada vez menos mão de obra no setor primário, né, os países que têm um desenvolvimento, têm um investimento pesado na agricultura, eles acabam reduzindo, né, a empregabilidade, porque a máquina substitui o homem, né, no campo. Chega a máquina, ela vai estar, né, suprindo a necessidade. Então, o setor primário acaba reduzindo aí a quantidade de mão de obra. E aí nós temos um setor que vem crescendo bastante, é o setor secundário no nosso país. As pessoas estão saindo bastante do campo para a cidade por causa dessa modernização do campo e que gerou esse desemprego, né, que acaba agravando, né, acaba tendo vários e vários problemas, certo? E aí as pessoas começam a sair do campo para a cidade em busca de uma melhor qualidade de vida, que é esse êxodo rural, chamado êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, principalmente em busca de um emprego. Porque o campo ele se moderniza, né? E aí acaba dificultando aí a questão do emprego. Existem algumas regiões, como eu já falei para vocês, onde essas técnicas elas não se modernizaram, onde a agricultura e a pecuária elas não se modernizaram. Eles utilizam técnicas tradicionais. Vocês observam aí na foto, aí é uma imagem de uma agricultura familiar, né? A força de trabalho é da família. Então, quando eu falo em agricultura familiar,
é porque utiliza ali as pessoas da família. Então, a força de trabalho é da família, né? E aí não tem condições, essa família, muitas das vezes, não tem condições de comprar uma máquina, certo? E por isso que eles não conseguem se modernizar. Eles continuam utilizando essas técnicas que são tradicionais. Condições naturais necessárias para o desenvolvimento da agricultura. Então, para o desenvolvimento agrícola, existem os elementos naturais, certo? Os elementos naturais, como exemplo, o relevo, o clima, os solos, a água, né, são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. O relevo, né? O relevo ele pode facilitar e ele pode dificultar a prática agrícola. Se você pega uma região plana, vai favorecer, né? A agricultura facilita a mecanização, né, facilita o escoamento dessa produção. Se você pega uma área que tem um relevo mais alto, mais íngreme, com maior declividade, com morros ou montanhas, o uso de máquina, a questão do transporte é muito complexo, certo? Serão dificultados. Então, depende muito, né? É uma interligação, o relevo também tem todos esses prejuízos, né? Então, essa inclinação do relevo. Ah, professor, não pode não plantar num relevo que tem inclinação, um relevo de morro. Pode plantar, sim, certo? Mas as pessoas vão ter uma dificuldade maior nessa produção. Não vai poder utilizar a máquina, porque a máquina não vai sair, não vai subir um morro, não tem como subir, certo? Então, tem toda uma questão que aí vai utilizar mais mão de obra, vai ser uma técnica mais antiga, né? Outro fator, o clima. O clima, sim, o clima. O clima é um fator, né, muito importante, influencia, com certeza, a agricultura, né? Porque cada tipo de cultivo eles vão se adaptando ao tipo de clima. Vamos dizer que você vai plantar feijão em um deserto. Tem condições de sobrevivência? Não, né? Porque o tipo de clima não é favorável para o cultivo daquele produto. Então, o clima também é essencial. Os solos mais apropriados para a agricultura, né? Principalmente os ricos em humus, que é a matéria orgânica em decomposição, que é componente muito importante para a fertilidade do terreno. Então, todo esse estudo, né, do solo é muito importante. E a água, né, a água é essencial para a vida das pessoas, né, para os vegetais, para os animais. A falta da água, né, faz com que aquela produção ela vai morrer. Né? Se for um tipo de produto que necessite uma grande quantidade de água, ela não vai conseguir sobreviver, né, a períodos de seca. Então, tem produto, tem cultivos, né, que eles conseguem sobreviver por um tipo de... passa por um período do ano com estiagem, com seca, certo? Então, ele vai se adaptando. Aqui nós temos, olha a imagem, né? Esses terrenos, é uma agricultura em um terreno inclinado. E aí vocês observam que parece os degraus, né? Eles conseguem construir esses degraus, né? Para quê? Para aproveitar o terreno, certo? E também para evitar a erosão, né? Porque eles estão protegendo, né? A água com o degrau, ela vai reduzir, né, a velocidade, ela vai diminuir a velocidade do escoamento. Então, quando acontece uma chuva, ela vai descendo, né, vai aos poucos. Se fosse tudo lisinho, a plantação estivesse lisinha e só descendo, o escoamento seria maior, né, a velocidade, e poderia que a planta morresse, né, nesse escoamento. Então, por isso que eles conseguem aproveitar o terreno. Né? Aí é um exemplo. Produção agrícola. A produção agrícola tem a agricultura extensiva e a agricultura intensiva, certo? A agricultura extensiva é aquela que é utilizada de uma forma rudimentar, com técnicas tradicionais, né, que utiliza o quê? A mão de obra humana, baixa mecanização e baixo rendimento. Um exemplo, por exemplo, o cara vai limpar ali o terreno, então ele vai usar enxada na agricultura extensiva, ele vai usar enxada porque é uma técnica muito rudimentar, muito antiga e tradicional.
Na agricultura intensiva, o que é que ele vai fazer? Ele vai passar o trator. Passa o trator e limpa o terreno. Então, ele vai o quê? Uso de máquinas. Certo? Então, na agricultura extensiva, técnicas antigas. A agricultura intensiva vai ser uma mais moderna, o uso de máquinas, produtos, né, fertilizantes, sistemas de irrigação, sementes selecionadas, modernas técnicas agrícolas. Então, e nessa agricultura intensiva, como o investimento se torna maior, certo? A obtenção de alta produtividade, certo? E tem poucos funcionários e eles conseguem obter alta produtividade. A questão, o lado ruim dessa agricultura intensiva é que aquela mão de obra, aquelas pessoas que trabalhavam no campo acabam sendo substituídas pela máquina. A agricultura familiar, como eu já falei, né, é praticada em pequena escala de produção, em pequenas propriedades e tem como base o trabalho familiar, certo? Então, o trabalho daquelas pessoas ali, da própria família, e na maioria das vezes, esse cultivo é destinado para a alimentação da família. Um excedentezinho vai para onde? Vai para a feira. E ela chega a ser caracterizada como agricultura familiar de subsistência. Subsistência é o quê? Para o seu próprio sustento, para o sustento da sua família. Agricultura comercial, né? O nome já diz, agricultura comercial, ir para o comércio, para o agronegócio. Né? Então, é o quê? Uma agricultura que é praticada em grande escala, em larga escala. Ela vai abastecer o mercado de consumidores nacionais dentro do próprio país e também os internacionais. Então, é uma visão maior, né? Utiliza muita tecnologia. O processo de produção tem que ser um processo de produção acelerado para suprir a necessidade tanto do comércio, né, no próprio país, como os consumidores nacionais, como os consumidores internacionais, e também é necessário produtos para a indústria, né, que chama agroindústria, aí precisa da matéria-prima, né, que são utilizadas nas indústrias para transformar aquela base em produtos industrializados, certo? Agricultura orgânica. Hoje, né, as pessoas estão buscando, né, um alimento mais saudável. Hoje vem crescendo bastante essa agricultura orgânica. A agricultura orgânica, né, é aquela que reduz o uso de produtos, né, daqueles chamados agrotóxicos. Hoje, o nosso país, ele é classificado como o país que mais utiliza agrotóxicos no mundo em sua produção agrícola. Então, esses agrotóxicos, né, são prejudiciais à saúde de toda a população. E hoje vem crescendo bastante essa agricultura orgânica, que são os produtos, né, que são produzidos, que são plantados, que são colhidos sem utilização desses agrotóxicos, tentando controlar, né, tentando ter uma redução. Existe toda uma fiscalização que é bastante rigorosa, né, para que as pessoas não burlem o sistema. E aí, né, é o produto natural. Por exemplo, você lá no quintal da sua casa vai plantar um coentinho, pronto. Você não usou nenhum produto químico, você não usou nenhum pesticida, nenhum fertilizante, então você não usou o agrotóxico. Então você vai, né, se alimentar, se alimentar de um produto saudável, né? E hoje, né, só assim a gente consegue consumir um produto saudável se você plantar no fundo do seu quintal. Porque vocês chegam na feira, ninguém sabe se vai utilizar, né, se está sendo utilizado muito agrotóxico ou não, né? Ficamos nessa situação. Então, nos últimos anos, vem crescendo bastante a prática da agricultura orgânica, realizada principalmente em pequenos agricultores. Ela segue um conjunto de ações como não usar agrotóxicos, fertilizantes químicos, e sim, né, adubos e outros produtos feitos com matéria orgânica. Fazer uso racional da água, levar em conta a característica da região, produzindo culturas conforme a época. Muitos produtos orgânicos são vendidos por um valor maior que a agricultura convencional, tanto pela produção ser mais trabalhosa, como pelo aumento da demanda no mercado. Então, a agricultura orgânica,
né? Aqui mesmo em Itabaianinha existe uma feirinha, né? A feirinha dos produtos orgânicos, e na maioria das vezes esse produto tem um valor maior, porque realmente é um produto, né, que tem todo o cuidado para não ser ingerido esses produtos químicos, né, que são prejudiciais para a nossa saúde. A pecuária. A pecuária, como eu já falei, é uma atividade econômica, né, que consiste na criação e na reprodução de animais com o objetivo de fornecer matéria-prima para a indústria e alimentos para a população. Essa criação, né, de animais vem crescendo, vem sendo bastante, tendo um avanço muito grande, né, e nós precisamos, sim, né, que eles consigam, né, criar esses animais, porque nós precisamos da carne do animal, nós se alimentamos da carne dos animais, e aí a pecuária em diversos países está sendo bastante desenvolvida e está crescendo muito. Então, na atividade pecuária são criados animais de diferentes portes. Os de grande porte são o boi, o bovino, o cavalo, o búfalo, o bufalino, a mula, o moá, etc. Os de médio porte são porcos, né, cabras, ovelhas, etc. E de pequeno porte são aves, as abelhas e etc. O principal objetivo da pecuária é obter carne, leite, ovos, gordura, couro, ossos, pernas, mel e cera, que além de ser usados como alimento, como matéria-prima também para a indústria. Como eu já falei, nós precisamos, né, de todos esses produtos para a nossa alimentação, para o nosso dia a dia. Então, a pecuária está sendo bastante desenvolvida. E nós temos também na pecuária os dois sistemas de produção: a pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Então, a pecuária extensiva, como é desenvolvida? A pecuária extensiva é desenvolvida, né, os animais são criados soltos em grandes áreas, com técnicas tradicionais, e buscam se alimentar em pastagem. Por exemplo, a pecuária extensiva, o gado criado solto no pasto. É uma característica da pecuária extensiva. Já a pecuária intensiva é diferente. O gado, o animal, os animais, eles são confinados, então eles são presos, certo? Por exemplo, nas granjas, nos estábulos, nos currais, onde esse animal recebe o seu alimento. Então, o gado é criado ali, preso. Com técnicas modernas, né, com todo vacinação, com acompanhamento dos veterinários, né, com uso de antibióticos, rações selecionadas, que o objetivo é o quê? Na pecuária intensiva é o abate, né, que com que o gado, o animal, ele engorde rápido, as galinhas nas granjas, elas engordem rápido para o abate, para que o animal vá, né, para os mercados serem vendidos, né, para a população se alimentar, e também, né, a indústria, né, produzir outros tipos de produto, ok? E nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima aula. Responda a atividade na descrição do vídeo e não esqueçam de participar do desafio. Tchau, tchau. Até a próxima aula.